Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez, para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Nós estamos acompanhando a trajetória da perseguição da Igreja do Senhor Jesus Cristo por um homem chamado Saulo. Na mensagem de hoje, estaremos vendo Saulo, o perseguidor da Igreja, empreendendo-se em mais uma viagem. Aliás, eu diria, na última viagem, em perseguição à Igreja do Senhor Jesus. Digo a última porque algo surpreendente, algo grande, eu diria medonho, aconteceu na vida de Saulo nesta última viagem que ele fez em perseguição à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele estava, como sempre, muito disposto a encontrar os crentes, os cristãos da época, aprendê-los, levá-los presos para Jerusalém. Na mensagem anterior, nós aprendemos que a igreja é do Senhor Jesus. Ele estava perseguindo uma propriedade que não era dele, não é nossa, não pertence a ninguém neste mundo, mas ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, a propriedade do próprio Deus. Portanto, a Bíblia Sagrada diz que Paulo, agora munido de cartas, isto é, revestido de autoridade do sumo sacerdote em Jerusalém, acompanhado com a sua turma, como sempre, de soldados, sob o seu comando, e ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, ele se dirige então para Damasco, a próxima cidade onde bem provavelmente haveria ali uma presa, um alvo muito fácil, e ele estava indo disposto a encontrar esses crentes que pregavam sobre este Jesus defunto, porque na concepção de Saulo, Jesus não passava de um defunto. Aquele homem que apareceu na história, fez um prosélito e conseguiu muitos discípulos, mas foi morto. Ele o viu quando Jesus foi morto na cruz. Ele viu quando Jesus foi retirado da cruz, foi levado para o sepulcro e sepultado. A história da ressurreição de Jesus para Saulo, então, era um absurdo. Como pode um homem, depois de morto, sepultado, ressuscitar? Então, para Saulo, Jesus não passava de um defunto. Alguém que, como eu disse, construiu uma história, e essa história estava escrita e aprisionada em páginas amareladas pelo tempo, e que com o tempo se desfaria. Mas o grande ódio de Saulo, era saber que havia um grupo de idiotas, na concepção dele, que continuava propagando o nome de Jesus, o defunto, que para ele não passava de alguém aprisionado pelo poder da sepultura. Mas ele não se conformava em ver os discípulos de Jesus anunciando que ele veio, que ele viveu, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, que estava sentado à destra de Deus na glória e que um dia voltaria para julgar o mundo. Isso deixava Saulo louco, irritado, como um bom fariseu, zeloso da lei, como um bom judeu. Ele não poderia conceber, ou a sua mente não poderia conceber, que esse Jesus estaria vivo e que voltaria um dia para julgar o mundo. E isso fazia Paulo um ferrenho perseguidor dessa seita, como ele mesmo chamava, deste caminho, e ele estava disposto realmente a banir este nome da sociedade. Ele estava disposto a acabar com a religião chamada cristã ou dos crentes. Ele o chamava de seita ou de caminho. E ele não sabia que ele estava usando um termo bíblico,
Porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Portanto, ele perseguia Jesus, o caminho que conduz para o céu. Mas nessa última viagem de Saulo, em perseguição à igreja de Jesus, algo realmente e surpreendente aconteceu. Lemos no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, a cidade para onde ele estava se dirigindo, em busca dos crentes que ali estavam, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você já viu aquele ladrão que é surpreendido pelo dono da casa? Ele está ali muito tranquilo, achando que é dono da situação e roubando tudo que ele possa levar, mas de repente ele é surpreendido pelo dono da casa e pergunta, o que faz? O que você faz dentro da minha casa? Foi mais ou menos esta situação que Saulo agora se encontrava. Jesus aparece a ele no caminho indo para Damasco e uma luz o cercou, tanto ele quanto aos homens que com ele estavam, e ele ouvia esta voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que você está fazendo contra a minha igreja? O que você está fazendo contra o meu povo? A Bíblia diz que Saulo caiu por terra. Alguns fatos neste encontro é muito curioso e eu gostaria de dividir com você, a partir de agora, alguns fatos, esses fatos que são curiosos neste encontro de Jesus e Saulo, o perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Qual teria sido a reação de Saulo? O que Jesus faria? Por que ele caiu? E essa voz que ele ouvia chamando pelo seu nome, alguém que lhe conhecia? Bom, isso nós estaremos vendo, se Deus permitir, no desenrolar dos fatos que aconteceram neste momento na vida de Saulo. Eu quero que você me acompanhe nas próximas mensagens e, pela graça de Deus, sob o poder e a direção do Espírito Santo, baseado na palavra escrita de Deus, nós estaremos vendo o desenrolar desses fatos e o que aconteceu posteriormente com a vida deste homem chamado Saulo. É muito interessante a gente poder ver o desenrolar desses fatos. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua família. Esta é minha oração para todos aqueles que participam conosco desse trabalho abençoado e abençoador. O meu interesse, o meu desejo e objetivo é dividir com você aqui um pouco do conhecimento que temos da palavra de Deus. Especialmente a você que ainda não conhece esse Jesus, como Saulo não conhecia, você que ainda não conhece a Bíblia, quem sabe até em casa, mas não lê, você que não tem costume de examinar e pesquisar a palavra de Deus, nós estamos aqui dividindo contigo um pouquinho desta beleza, dessa joia preciosa que é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo privilégio que tenho de unir-me aos meus irmãos, aos meus amigos, conhecidos e pessoas que eu nunca as vi e talvez nunca irei ver. Mas o Senhor tem nos dado a graça de estarmos aqui juntos, através da tua santa e bendita palavra, onde e como quer que estejam eles, que o Senhor esteja derramando a tua bênção, a tua graça sobre eles, suas famílias, seu dia de trabalho, aqueles que passam por dificuldades, seja quais forem, que o Senhor esteja lhes dando a graça de vencer na vida. Nós oramos com gratidão no precioso nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, te espero na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.